Bom, gente, boa tarde. Hoje nós vamos começar a trabalhar em cima desse diferencial. A princípio, aquele que nós vimos lá anteriormente é parecido com esse cara que a gente está vendo aqui, ó, tá? Só que esse modelo que é usado na DAF é aquele que eu falei para vocês que é blindado. Se tiver que estragar alguma coisa, vai ter que acabar trocando aí a parte quase que inteira aí, essa carcaça toda. Então não tem peça de reposição, tá? E esse outro modelo aqui é, na verdade, o traçado, tá? É o primeiro eixo, no caso, de tração. Se vocês olharem aqui, o fluxo de força dele, ele tem entrada aqui nesse flange, ou se não, no garfo, yoke, que o pessoal chama aqui. Vocês, seguindo a seta, a gente tem aqui, no caso, um posicionamento onde que ele vai passar para o outro diferencial. Então, é como se tivesse um cardan aqui, no caso, um eixo, no caso de transferência. Nesse local aqui, ocorre bloqueio, no caso, longitudinal. E depois a gente tem na lateral, que a gente vai ver no decorrer aqui, o bloqueio transversal também, tá? E aqui o outro fluxo de força para, no caso, tá acionando aqui o diferencial dianteiro, no caso do conjunto. A finalidade, no caso desse sistema, é para a gente trabalhar com rotações diferentes entre um eixo e o outro, ou índice de patinação diferente entre um e o outro também, tá? Então, equalizando, eu vou conseguir, no caso, uma melhor eficiência, no caso de tração, em função, no caso desse sistema que ele está utilizando. Algum de vocês já trabalha nesse setor lá, que é a parte de montagem desse conjunto no chassi, alguma coisa assim? José, Bruno, Marcos aí, ó, André, a Débora, Samuel. Tem alguém de vocês que trabalha com isso? Lá? Já passei por essa parte. Passou? Uhum. Na verdade, é um componente extremamente pesado, né? Não sei se vocês usam lá, no caso, talha para colocar isso, ou ponte de elevação, né? Isso. Atalho, né? Então tá. Até para manipular isso aí, e se um dia precisar fazer manutenção, às vezes o que o cara faz? Ele tira embaixo do caminhão aquilo, vai ter que erguer, ou já existe alguns tipos de elevadores para caminhão aí, ele eleva e, no caso, fica mais fácil ele estar movimentando esse tipo de componente, tá? Se não, é tudo no chão. Na altura do caminhão, aí o comprometimento é maior, tá? Tô falando coisa errada aqui. Só um minuto, gente. Ela entrou no local errado. Meu Deus.
Bom, aqui não está puxando, gente. Tá, a desmontagem, estava puxando lá em montagem direto. A desmontagem vai ter que seguir aqui algum processo, tá? Como eu havia falado para vocês aqui, esse aqui está como referência, no caso, as ferramentas que são usadas na Volks, que é o mesmo sistema que é usado no cavalo trator, por exemplo, que é usado na Volkswagen. Então, se eu pegar lá a série Constellation e a série MAN, também trabalha com esse mesmo modelo de diferencial. O que vai mudar, tá, é a potência, no caso que no caso o diferencial foi desenvolvido, o quanto que ele vai estar aguentando aí de torque motriz, no caso desse diferencial. Tira, no caso, e coloca numa bancada de sustentação ou num cavalete de sustentação, e aí eu vou começar a fazer aí o processo da desmontagem. Ele está mostrando ali que ele tá travando em cima de uma bancada lateral. Geralmente o torque disso aqui é um torque bem elevado, tem que tomar cuidado aí na hora de tirar, que tá com a ferramenta bem acomodada ou fixada, porque senão pode ter acidente aí em relação a isso daí. Tá? Aqui ele está mostrando como é que ele vai sacar, por exemplo, o flange, que também ele vai ter uma interferência em relação ao nosso esse eixo de transferência, tá? Então ele mostra aí um sacador de 2 garras. Se tiver de 3 garras não tem problema, mas esse aqui eles estão utilizando esse porque é um sacador mais curto, facilita, tá? As medidas aí no caso da ferramenta e do soquete e da ferramenta ali no caso que ele vai estar utilizando. Aqui ele vai estar fazendo uso no caso de uma parafusadeira pneumática, que eu não sei se lá no processo onde vocês trabalham, lá vocês usam mais pneumática ou se usa mais elétrica. Eu acho que para a linha, no caso, de montagem da cabine, isso e aquilo, acho que é usada mais a elétrica, né? E acho que a pneumática é usada mais na parte do chassi, onde vai fixar algum componente mais pesado. É aí que eu consigo, no caso, trabalhar com torques mais elevados. E mesmo assim, essa aqui faz muito ruído. Eu não sei se todo mundo já acha que usa os EPIs, acho que é em função disso aí também, tá? Então ele tem um processo, ele vai tirar essa tampa, o flange, que fala traseiro, tá? E aí começa o processo de desmontagem. Ele sacou o flange, a porca, aí está disponível já o eixo que vai estar de entrada aqui no caso de torque, né? Aqui ele sacou, no caso, essa tampa no caso principal, ou remove a tampa principal aqui, e depois cuidado para não danificar o defletor de óleo da tampa. Isso quer dizer, o que é um defletor? Alguém já viu falar que é um defletor ou não? Não. Então, quando a gente fala em defletor, gente, é alguma coisa que vai ou ele direciona ou na verdade ele conduz, tá? É duas formas. Quando a gente fala em deflexão, às vezes ele está no local que evita que o óleo seja jogado diretamente, por exemplo, em cima de um retentor ou um canal que possa ter um vazamento. Ou, em alguns casos, esse defletor ele direciona, por exemplo, esse óleo que está sendo movimentado na parte interna para fazer a lubrificação do rolamento, tá? Então, a função dele seria, no caso, auxiliar, no caso, ou direcionar o óleo que está sendo movimentado com a rotação para fazer a lubrificação desse rolamento na ponta. Porque a gente não tem, por exemplo, nenhum elemento, por exemplo, que vai fazer pressurizar o óleo para ele não ser direcionado, nada disso. Então, ele usa de alguns artifícios, por exemplo, em relação a arquitetura, a geometria, no caso dos componentes, para poder fazer essa lubrificação, tá? Então ele tem aqui, ó, essa chapa que ele está mostrando aqui, ó. Então a parte que ele deve estar direcionando justamente para acumular alguma quantidade de óleo e estar lubrificando. Ele só fala que tem que tomar cuidado porque na hora que você vai tirar, se enroscar, você vai acabar danificando aí, no caso, esse daí. Entortar e depois pode ser um motivo de fazer
ter ruído, ficar pegando o material na hora que estiver funcionando o conjunto, tá? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E começa por aqui, gente. A gente já tem que verificar, por exemplo, se o rolamento está danificado, se já tem alguma coisa desgastada fora do normal. Aí começa a fazer aquela análise diagnóstica desde o início da parte de desmontagem. Então, a princípio, eu faço um exame visual e se eu não conseguir detectar, no caso, com isso, eu tenho que, no caso, fazer uma análise, um diagnóstico mais apurado depois, tá? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso daí. Por ser uma peça que trabalha um banho de óleo, tá? O desgaste, às vezes, a gente não consegue muito verificar, mas a gente tem que prestar atenção aí para ver se não tem alguma marca, ou brinilamento, alguma coisa assim, que é sobrecarga, no caso de algum rolamento, alguma coisa assim. Aqui, solte o parafuso da tampa, no caso do pinhão, e remova. Então, o pinhão não é o que recebe, no caso, o torque. Esse eixo primeiro que a gente tirou inicialmente é o que vai transferir de um diferencial para o outro. Então, o torque sai do motor, ele transfere para esse primeiro diferencial e depois transfere para o eixo, no caso, secundário, tá? De tração. Aí vocês vão falar assim, professor, mas como é que o cara vai fazer para travar isso, para soltar essas porcas que tem um torque elevado? Inicialmente a gente viu que lá soltando o primeiro com flange, esse aqui já não tem como travar, a gente está vendo aí que não tem nenhum local que você possa segurar ele para ele estar travando. Então, entre as engrenagens dentro do diferencial, a gente vai ter que colocar uma ferramenta. Essa ferramenta ela vai encaixar nos dentes e vai travar um no outro, tá? E depois a gente consegue, através dessa forma, bloquear, no caso, esse movimento e consigo soltar esse tipo de porca. Essa porca aqui, normalmente, é uma porca que ela é uma porca autotravante, tá? E o correto disso aqui, toda vez que eu tirar tanto essa aqui quanto aquela inicial que a gente tirou inicialmente, é você fazer a substituição. Não é porque estragou, às vezes é que na hora do processo aqui, ó, em alguns casos, vocês estão vendo branco aqui, poderia ser uma cola anaeróbica, que o cara colocou aqui, que é uma cola ou um travante, um selante químico, tá? Mas nesse caso aqui, a gente está falando aqui, essa porca, ela tem uma dimensão um pouco menor numa ponta aqui, na hora que ela entra, ela trava, então ela não solta com facilidade. Só que na hora que vocês soltarem, ela vai, no caso, ficar com o mesmo diâmetro interno e possivelmente ela vai se soltar na hora que eu fizer esforço, no caso, na hora da tração, no caso do conjunto, tá? Aqui tem um negócio interessante que a gente tem que prestar atenção. Ele tem uma marca, no caso, uma marcação, no caso de posição, nas engrenagens de divisor de potência. Isso quer dizer que é como se eu tivesse um sincronismo. Então, o que acontece? Existe uma marca que eu tenho que, na hora da montagem, eu tenho que obedecer, tá? O que isso poderia influenciar? A princípio, assim, se falar assim que vai mudar o funcionamento porque mudou de posição, não. Mas é uma referência que eles tomam aqui para facilitar a montagem e desmontagem do conjunto também. Tá? Então, por isso que eles põem essa marca de referência aí do divisor de potência. Esse divisor de potência que eles chamam aqui é o diferencial longitudinal que eu havia falado para vocês. Tá? Aqui está tratando como se fosse divisor de potência. Então, é onde eu consigo fazer a diferenciação de torque entre, no caso, um eixo motriz dianteiro e o eixo motriz traseiro, tá? Do conjunto de transmissão. Aí está aqui, ó, a linha superfície, no caso, plana do conjunto, conforme no caso indicado abaixo. Então, ele tem um posicionamento onde que vai facilitar, por exemplo, para mim fazer a desmontagem, né? Tá? Então, tem o plano desalinhado, e aí ele tem ali o plano alinhado. Então, na hora que vocês fizerem isso, ele vai conseguir passar o flange para poder tirar o conjunto fora,
Tá? Por isso que ele está falando dessa forma. Então, ele tem ali um detalhe que tem que ser visto. Senão, o cara vai ficar tentando bater e tirar isso, aquilo, vai danificar a peça, tá? E não vai conseguir fazer, no caso, essa passagem aí, no caso do conjunto. Então, é bom que prestem atenção em relação a isso aí, porque senão eu vou ter dificuldade na desmontagem. Aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, remova o conjunto diferencial entre eixos junto com a primeira engrenagem de divisor no caso de potência. Então, eu tenho aqui o posicionamento que ele vai tirando. O corte que ele falou que era a parte reta, tá aqui, ó. Então, que vai facilitar a saída dele, tá? Aqui do lado tá, no caso, o conjunto. A gente está tirando o divisor, no caso, de potência aqui em separado. E aí ele está falando aqui, ó, remova a engrenagem planetária restante do diferencial entre eixos. Tá? Esse diferencial entre eixos é aquilo que a gente falou para vocês, que vai fazer essa diferenciação entre um e outro. Então, eu teria lá uma parte dele que ficou ainda dentro da carcaça. Eu vou retirar isso aí depois, tá? Para, no caso, dar sequência aí na desmontagem do conjunto. Tá aí, ó. Então, eu tenho o conjunto todo aqui, ele montado, ó, com o diferencial entre eixo e a engrenagem de divisor, no caso de potência. Então, tá aqui, tá? Essa parte que é tirada, eu falei para vocês uma parte aqui que deixar reto, que seria esse cara aqui. A gente vai desmontar esse conjunto, vocês vão ver que dentro existe um conjunto de satélite planetário, tá? Do conjunto. Para a gente pegar aqui, ó. Então, ele tem aqui algumas marcas aqui. Esses dentes que vocês estão vendo aqui é o bloqueio que a gente vai falar que é o bloqueio longitudinal, no caso do conjunto, tá? Então, ele fala aqui, ó, remova o anel trava do conjunto. Onde fica esse anel trava? É esse cara aqui dentro, ó. E aí ele tá tirando com a mão. Ah, tira com a mão desse jeito? Não, ele deve ter, ou no caso, feito a expansão da trava com um alicate adequado, que seria um alicate de bico chato de abrir, tá? E aí ele tira, no caso, quando ele chega no eixo liso aqui, ele tira, porque isso aqui fica dentro, no caso, do entalhado. Tá? E aqui, no caso, eu tirei, aí eu vou ter a possibilidade de tirar, desmontar o conjunto, tá? Aqui ele está saindo, no caso, remova a carcaça, no caso, engrenagens satélites. Então, essa carcaça que a gente está vendo aqui, tá? Tá desacomodando. Vocês podem ver que eu posso desmontar elas. A gente vai ver aqui na sequência que tem local que vai tirar os parafusos para a gente ver, fazer a verificação na parte interna. Observe que a engrenagem de divisor de potência possui um anel. Então, um anel de bronze que vocês estão vendo aqui, que é para facilitar o deslize dela. Tá? Tem uma certa durabilidade, porque ele só vai estar servindo aí como assentamento e ele vai estar lubrificado constantemente. Aqui, eles pedem para fazer uma marcação de posição, para vocês montarem na mesma posição da desmontagem, tá? Ah, professor, mas eu não tenho a cola de referência, porque se eu usar a cola de referência, ou cola, no caso, de selar, que a gente chama aqui, ela vai soltar se eu lavar ela com algum solvente. Então, tem muita gente aqui que vem e faz uma marca mecânica. O que é uma marca mecânica? Pega um punção, um riscador, alguma coisa assim, e acaba marcando o posicionamento daquilo ali. Tá? Tem que tomar cuidado para deformação, porque tem gente que pensa que marcar, ele precisa, no caso, tirar um pedaço. Na verdade, é um local que você vai fazer uma referência para você montar na mesma posição. Somente isso, gente. Então, ele solta aqui os parafusos, mostrou soltando, ó, e remova a metade da carcaça, e a gente vai ter acesso, no caso, a nossa conjunto aí de
satélites, tá? Então, tá aí a carcaça, o conjunto de satélite. Cada satélite dessa tem, no caso, uma arruela de encosto. Isso aqui, às vezes, ela desgasta, e daí com o tempo você vai ter que fazer a substituição, tá? Aumenta aí, ou pode começar a fazer ruído em função, no caso, de aumentar a folga entre dentes. E aí a gente pode fazer essa compensação, tá? Tanto usando aqui na satélite, quanto na planetária a gente vai ter também, às vezes, uma arruela de encosto. Então ele mostra aqui, ó, a cruzeta. Aqui uma coisa que a gente já tem que prestar atenção. Vocês estão vendo que essa engrenagem que está na mão do camarada aqui, ela vai girar em volta desse eixo, tá? Com o tempo, o que ele vai fazer? Vai fazer um degrau aqui, porque ela força muito numa situação, num sentido, que é o sentido, por exemplo, rotacional dele. Esse sentido rotacional, ele começa, mesmo tendo lubrificado aqui, vocês podem ver que não tem nenhum local aqui que força a lubrificação dele para entrar ali. Tem os orifícios só que a gente está vendo aqui. Mas falar que fica permanentemente lubrificado não é uma verdade. Então, quando o veículo fica parado por algum tempo, esse óleo tende, no caso, a escoar ou retornar lá por gravidade para o reservatório. Então, na hora de sair ou começar a girar, ele vai ter uma dificuldade, por exemplo, de lubrificação. Tá? E aí, com o tempo, isso aqui vai desgastando e às vezes eu vou ter que trocar essa cruzeta ou trocar, por exemplo, o conjunto de satélites aí também. Aí depende o desgaste. Daí vocês vão ter que fazer uma equiparação, pega o manual do fabricante e verifica, por exemplo, a dimensão dos eixos e a dimensão interna, no caso, das engrenagens. Tá? Se estiver muito fora do padrão, fazer a substituição do conjunto. Tá? Aí ele já está de antemão já montando o conjunto novamente, vai deixar montado com as marcas de referência. Se for necessário, já deu o torque fechando o conjunto para evitar que deixa depois esquecer que deixa isso aí solto. Então já aplique, no caso, o torque recomendado pelo fabricante. Ele está montando ali, ó. Vocês podem ver. Ele está aqui o eixo de transmissão, o eixo de transferência, monte a engrenagem do divisor de potência. Esse divisor de potência, na verdade, é essa questão desse diferencial aqui que é longitudinal. Tá? Monte a carcaça das engrenagens satélites e o anel trava do conjunto. Fiz isso, gente. Põe do lado lá, que ainda não vou mexer em nada nesse cara na montagem depois, tá? Então, aí ele vai partir para a desmontagem do diferencial. O que ele está mostrando para nós aqui? O sistema de bloqueio transversal entre rodas, tá? Isso quer dizer, quando ele bloqueia, eu quero que a mesma rotação, ou o mesmo torque, no caso, seja colocado tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então ele vai ter, no caso, um comando que pode ser eletropneumático, pneumático, aí depende como é que é a estrutura, no caso do caminhão, mas normalmente hoje eles estão usando muito o comando elétrico, que é muito mais rápido, né? Então ele manda um sinal elétrico e esse sinal elétrico libera lá um solenoide e ele acaba acionando através, no caso, de um comando pneumático, porque eu vou precisar de força. Quando eu preciso de força, para poder estar acionando essa luva que vocês estão vendo aqui, ó. Onde está o garfo aqui, ó, esse cara aqui em cima é uma luva. Ela vai deslocar para dentro e para fora e vai fazer o quê? O bloqueio entre, no caso, os diferenciais, e aí fica sem função. Eu tive lendo algumas coisas antes de a gente tá trabalhando isso aqui, e aí diz o seguinte: quando eu for fazer o bloqueio transversal ou longitudinal, de preferência, gente, que o veículo esteja, no caso, com uma velocidade máxima de 6 km por hora, tá?
ou com o veículo parado, seria o mais adequado, tá? Nunca eu posso, por exemplo, engatar esse bloqueio com, no caso, o veículo funcionando com rotações acima dessa velocidade, ou que ele esteja em algum piso que ele esteja com patinação, onde as rodas estão com velocidades diferentes. Porque se eu fizer isso, eu vou danificar o sistema. Isso já é uma coisa que também o operador, que na verdade seria o motorista, ele deveria saber para evitar o que? O desgaste ou danificar esse conjunto. Então, por isso que na hora que vai fazer a venda de um caminhão lá, tem a entrega técnica do caminhão ou qualquer outro tipo de veículo, para o cara saber qual que é o procedimento para estar utilizando, no caso, os acessórios ou os componentes, por exemplo, desse veículo. Então ele mostra aqui a luva, novamente, ó, aqui ela está afastada, aqui ela já está, no caso, conectada. Então ele acaba mostrando para vocês como é que é o funcionamento dele. Então aqui eu vou ter um que é transversal e esse daqui de cima que aparece aqui a gente vai ver que é o longitudinal. Já vamos falar nisso aí também para vocês entenderem. Tem aqui, existe uma mola de retorno que vai fazer o quê? Com que ele desarme, na verdade. Então, a hora que cessou a entrada de ar aqui, esse cara acaba voltando por ação de mola, tá? Então, a pressão que é gerada pelo sistema, ele é capaz de vencer a ação dessa mola. E depois que está bloqueado e ele tiver, por exemplo, tracionando, fica mais difícil ele no caso, desarmar, tá? Existe uma condição que quando você ultrapassa uma velocidade, ou vai fazer, no caso, curvas com velocidades acima da permitida pelo que o fabricante diz, ela desarma esse sistema para preservar, por exemplo, a integridade do componente. Senão eu vou acabar danificando, mesmo sendo um componente que tenha uma resistência altíssima, mas uma má aplicação ou o cara soltar aí todo o torque, no caso correspondente do caminhão em cima do conjunto, acaba danificando aí, no caso, a peça. Tá? Aí ele está tirando a bucha de bloqueio, na verdade aqui ele está forçando para ela desencaixar, né? Então, uma espátula ele está fazendo essa função. Ou eu poderia fazer o quê? Tirar esse cara, desmontar o garfo, aliviar essa pressão, e daí eu desmontaria isso aqui tudo mecanicamente, sem ter esse inconveniente aí, por exemplo, ficar forçando com alavanca, tá? Mas eles queriam às vezes mostrar, então, a forma como é que o pessoal ainda acaba fazendo, porque acha que é mais rápido. Aí a gente tem aqui, antes da desmontagem, o que ele está fazendo? Ele vai fazer uma ferição para ver qual que é a folga entre dentes, tá? Então, o que ele antes de, no caso, fazer a desmontagem, amessa a folga existente dentro da couro e pinhão, que você vai ter a ciência de quanto que ele estava trabalhando. Principalmente, gente, se vocês tiverem com um conjunto que vai ser reutilizado, ele vai ser usado novamente. Porque às vezes eu vou mexer nesse diferencial para fazer o quê? Ah, eu vou fazer uma manutenção preventiva. Eu quero ver como é que está, por exemplo, quero ver como é que está os rolamentos, como é que estão, por exemplo, o conjunto satélite planetária, tá? Então, acaba se fazendo aí, no caso, uma desmontagem, mas no final eu vou ter que fazer essa ajustagem novamente no caso do conjunto, tá? Por que os caras fazem isso? Ah, vamos supor que o meu caminhão chegou uma quilometragem de 1 milhão de quilômetros e não mexi no diferencial, mas eu queria fazer uma averiguação, ver se vai aguentar ainda mais um valor de quilometragem alto, igual a gente fez a primeira vez. Então ele acaba fazendo isso aí no caso dessa desmontagem para verificar como é que está o sistema, tá?
Aqui ele está dando um exemplo de 25 centésimos, ele zera, no caso, a folga entre dentes da coroa e pinhão e faz o deslocamento e vê quanto que está dando essa folga. Essa folga aqui está dando no relógio, ele pegou aqui ó, inicialmente 0, ele zerou a parte do relógio externo e verificou quanto que está dando no caso de deslocamento. Deu um deslocamento de 25 centésimos. Então, ele tem uma folga aqui que ele marcou numa posição que está com 25. Se eu tivesse tirado em 4 posições, eu teria, no caso, uma média, ou em 3 posições, uma média, no caso de folga, em torno da coroa. Tá? Então, por isso que a gente faz aquela medida lá, no caso de verificação da folga entre dentes, em 3 pontos ou em 4 pontos diferentes. Tá? Aí tá aqui. Vamos soltar os parafusos de fixação, no caso das porcas de fixação a minha porca Castelo, que é a de ajustagem da coroa em relação ao pinhão. Tanto do lado da coroa, quanto do lado oposto à coroa. Então, ele está trazendo aí os dois lados, que tem que ser executado o procedimento para poder fazer a desmontagem. Tá? Aí, gente, ó, a gente tem aqui aquela marca de referência que a gente falou que o cara está fazendo aqui, tá? Eu preciso marcar, ele está mostrando aqui que ele marcou a posição, por exemplo, da trava, mas isso aqui é um negócio assim que não dá para a gente ter uma referência dessa trava, porque isso aqui é uma rosca. Então, o que acontece? Se o cara, na hora de apertar, ele mudou a posição, o assentamento, no caso, da engrenagem ou do rolamento, ele pode dar essa diferença. Inicialmente dá-se a entender a forma como eles colocaram aqui, que eles querem marcar essa referência para quando eles forem montar novamente, manter aquela folga entre dente de 25 centésimos. Tá? Por isso que eles marcaram essa referência. E o mancal, que ele está marcando aqui, ó, que ele marcou também com o marcador, é para ele não inverter do lado da coroa com o lado oposto da coroa. Porque eu poderia fazer isso, no caso, porque ele tem... esse cara foi usinado, ele não foi, no caso, craqueado. Se ele for craqueado, é quebrado, né? Então, nesse caso aqui não, mas poderia acontecer isso do camarada inverter os lados aí. E aí, o grande problema disso tudo, se o cara inverter isso aqui, é justamente o acasalamento da rosca em relação à carcaça, porque às vezes deu diferença de um lado do outro, eu inverto esses caras aqui, daí eu vou ter um problema que eu não consigo acertar essa rosca depois. Aí pode danificar, no caso, essas porcas de fixação. Aí. Aqui ele está mostrando um tipo de ferramenta que ele está usando aqui, ele fala que é da Vux, mas a DAF ela usa uma ferramenta que parece, ela encaixa em 3 posições nessa porca, que na verdade seria como se fosse um triângulo. E esse triângulo ele tem umas pontas que vai encaixar nessas catracas, ou nesse castelo. Aí eu posso fazer uso, por exemplo, de uma chave estrela, ou se não, no caso de um soquete, para poder, no caso, fazer essa regulagem ou soltar, no caso, esses mancais. Então ele mostra que utilizando a BR, está mostrando o modelo ali, 282, afrouxa as porcas mancais, tá? Por que os caras estão fazendo dessa forma? Porque isso aqui também não é... Quando eu solto o mancal aqui, que é esses 2 parafusos aqui, isso aqui perde, no caso, o torque que você deu inicialmente. Então, facilita para a gente, no caso, estar soltando. Então, por isso que não tem uma ferramenta assim onde vai ter um torque muito elevado, tá? Então, só para justificar para vocês por que está usando aí esse tipo de ferramenta dessa forma. Soltar os parafusos e remova os mancais. Aqui, parafuso de 32 milímetros. Tá? A cabeça de conexão dele ou onde encaixa o parafuso. Nós vamos ver que o torque disso aqui também é um torque, no caso, bem elevado, depois que estiver pronto.
tá? Não é um torque assim leve, porque isso aqui vai ter que suportar toda a carga ou toda a força que o diferencial vai estar fazendo. Se for um negócio que é meio frouxo aqui, vai acabar danificando, tá? O que dá pra gente ver aqui? Tem a porca, tirou mancal, e aqui logo em seguida tem a capa do rolamento e o rolamento não aparece. A gente vai ver que ele está aí na sequência, tá? E aqui o que ele está mostrando? Marcas de posicionamento. Cuidado para não remontá-las. Isso quer dizer o quê? Aqui tem uma esfera, gente. Essa esfera ela vai encaixar aqui nessa posição e vai travar, para a gente não ficar, no caso, com vibração. Então, apertou e evita que vocês também, no caso, troquem o posicionamento do bancal, lado direito com o lado esquerdo, tá? Já é uma forma, no caso, de evitar isso também. Aqui o adequado, gente, ele está falando aqui, ó, remova as porcas dos mancais. O ideal é que vocês peguem, por exemplo, essa capa do rolamento, eu não inverta de lado. Por quê? Se for um rolamento que já foi utilizado, ele já sofreu assentamento em relação a esse rolamento, tá? Então, se eu inverter, pode começar a fazer o quê? Dar ruído. Então, o adequado é que a gente mantenha, no caso, essa capa do rolamento no mesmo lado. Então, tem muita gente aí que pega, sei lá, alguma coisa que deixa para travar do lado direito e lado esquerdo separado, tá? Para me montar na mesma condição depois, na hora da montagem, tá? Ah, professor, mas eu vou colocar rolamento novo. Bom, se você for colocar rolamento novo, é outra condição, tá? E mesmo assim, quando você compra o rolamento novo, ele vai vir com no caso, uma caixa, a capa e o rolamento, não dá para me pegar da outra caixa a outra capa e querer misturar os dois, porque eles também já passaram por um processo de assentamento. Então, o adequado é que vocês coloquem tudo numa posição única, ou o rolamento novo, com a carcaça dele e por exemplo, a capa dele também numa posição única, tá? Aqui ele já está mostrando, ó, ele pode utilizar, ele está usando essa fita aqui, que é para transporte ou para carga. Então, o peso desse cara aqui já é acentuado, então ele está usando uma talha para poder tirar, ou se não, uma girafa, tá? Porque já não dá para tirar mais aí na mão. Na mão é inviável vocês terem mexido um negócio desse aí, que vai acabar, no caso, se acidentando. Existe uma ferramenta que eu falei para vocês, é usado tanto na, na DAF, na Volks, na Scania, que ele é uma tesoura. Você coloca onde está passando essa fita aqui, ó, tá? E na hora que vocês pendurar, ela fecha e trava. Ela tem um pino que entra uns 100 milímetros de cada lado ali, daí no caso ele não acaba não escapando. Facilita aí a desmontagem. Aí eu tenho aqui, remova as capas dos rolamentos, os diâmetros são diferentes, nesse caso aqui são diferentes, mas se a gente pegar um diferencial que é diferente, aí, ou que são iguais, a gente tem que acabar fazendo aquilo que eu falei para vocês. Mas, se você está substituindo também, é bom que a gente sempre deixe ele na mesma condição, tá? Antes de desmontar, marque a posição da caixa. No caso aqui, a caixa de diferencial, a caixa de satélite planetário. Então, dentro desse cara aqui vai ter mais um conjunto daquele de satélite planetário, tá? Então, a coroa está aqui. Essa carcaça, a gente marcou aqui a referência, ele está aqui e vai soltar esses parafusos que estão em volta. Então, utiliza lá uma ferramenta ou ou um soquete 1516, tá? A Meritor, acho que por ter uma ascensão americana, no caso inglesa ou americana, e ela tem aí utilizando parafuso com cabeça aí no caso em polegada, tá? Remova, então tirou o conjunto, o que eu vou ter lá dentro? Ó, planetária novamente, conjunto de satélite aqui,
tá? Então, esse aqui é um diferencial transversal. Aquele que a gente viu tirou primeiro é um longitudinal, tá? E esse aqui, ou divisor de potência. Nesse caso aqui, esse aqui vai fazer a diferença das rodas na curva. Então, a relação de transmissão, no caso, quando eu tenho que aumentar ou diminuir a velocidade em função desse cara que a gente está vendo aqui dentro, tá? Remova as planetárias de sua argola de encosto. Então, tem a argola de encosto. Esse corte aqui é proposital, que vocês estão vendo aqui, que é para facilitar a entrada de óleo e fazer a lubrificação do conjunto, para não trabalhar seco, tá? Se eu não me engano, dos dois lados ele tem essa marca para facilitar, no caso, a entrada do lubrificante. Ah, olha lá. Então, tem aqui a mesma coisa. E o restante vai direto na carcaça, porque eu tendo esse linear aqui, ou esse rasgo aqui, vai facilitar a entrada, no caso, do óleo lubrificante e lubrificação, no caso desse conjunto. Aí o fechamento, já para evitar de ficar tudo desmontado, então ele fez o que? O fechamento. Estou praticamente com o meu diferencial quase que desmontado. Então, o que eu tirei a coroa, tirei o eixo longitudinal, tá? E aí a gente começa a desmontar, no caso, os bloqueios. Então, aqui, ó, remova a capa de proteção do bloqueio transversal, que é esse cara aqui que a gente está vendo. Remova o eixo e o garfo e a mola do bloqueio transversal. Tá esse cara aí, tá? Para a gente tirar. Aqui dentro, ó, o interruptor de bloqueio transversal. O que esse interruptor faz? Ele vai indicar lá no painel que está, no caso, conectado, ou você está bloqueado transversalmente, no caso, o caminhão. Tá? Então, na hora que ele empurrar, vai empurrar esse contato aqui, ele fecha o contato e acende a luz lá dentro, no caso. Ele é um interruptor normalmente aberto. Toda vez que eu pegar NA, então normalmente aberto, ou se fosse NF, seria normalmente fechado. Então, nesse caso aqui é NA, normalmente aberto. Ele só vai fazer o fechamento na hora que tiver engatado aí o bloqueio. Removo o interruptor, no caso transversal. Aí eu vou remover a capa de proteção do bloqueio longitudinal entre eixos, tá? Tá aqui. Ele vai ter aqui o que seleciona ou que vai fazer o engate, uma luva, que a gente está aqui também, tá? Então, ó, remova a luva de engate do bloqueio longitudinal. Remova o eixo de bloqueio longitudinal, que é esse cara aqui. E remova o garfo e a mola do bloqueio longitudinal. Tá? Que seria o que vai estar conectado lá naquele divisor de potência, tá? Que seria esse eixo de transmissão entre um diferencial e o outro, tá? Aqui tem um negócio interessante, gente, ó. Vocês estão vendo aqui que tem um parafuso aqui com uma porca, né? Esse cara aqui, gente, na hora que vocês verem ele tá aqui, ó. O que ele faz? Ele empurra a coroa de encontro ao pinhão. Porque quando a tendência, como ele é cônico, na hora de tracionar, ele empurrar para fora. Então ele é um limite. Então existe uma pré-regulagem que é feita nisso aqui também na hora da montagem. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Ele vai ficar levemente tocando nesses caras aqui, ó, em volta, e vai evitar que ele não tenha, no caso, uma folga axial, no caso do conjunto. Então ele fica pegando nessa ponta aqui, tá? Em relação ao pinhão. Aqui a parte externa, aqui a parte interna, tá? E por que eles mostraram a coroa? Que ele vai ficar trabalhando bem nessa condição aqui, próximo aqui, em cima do caso dessa coroa aqui, para evitar esse movimento axial ou lateral. Lembra que eu falei para vocês que tinham, no caso, uma ferramenta que eu travava para poder soltar o pinhão? Tá aqui a ferramenta, ó. Então, o que ela simula? Um dente, tá? Ou imobilizador. Imobilize a engrenagem divisora
no caso de potência. Então, essa engrenagem divisora de potência, ela está onde? Está agora no pinhão, no caso, para transferir o movimento para coroa e pinhão do eixo dianteiro, tá? Para dar o movimento nesse eixo. A porca de 75 milímetros, né? Uma porca bem grande, tá? O torque deve ser um torque bem elevado, tem que tomar cuidado aí, que senão, para soltar isso depois vai dar ter uma dificuldade muito grande, que o torque é alto, né? E aí, normalmente, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que retirar o quê? Ó, instale com 2 hastes, tá? Fixas na carcaça e remova o rolamento e a bucha espaçadora. Então, eu vou tirar o rolamento e a bucha espaçadora no caso desse cara aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que usar da ferramenta que não tem como eu ter acesso lá, por exemplo, para mim tirar isso daí. Então, às vezes, o que que você vai expandir, vai empurrar para frente lá o conjunto. Saiu fora, tá aqui, ó. Ah, o que que eu tenho aqui? Pinhão, a engrenagem, no caso, que é do divisor de potência, o espaçador, que é esse cara aqui, a porca, no caso, aqui, e essa arruela de encosto. Aqui, detalhe, ó, observe que a engrenagem possui lado de montagem. Lembra que nós, lá no começo, tinha uma marca de referência, gente? Então, essa marca de referência, a gente tem que, no caso aqui, prestar atenção que ela vai ter um posicionamento onde ela vai ficar. Então, por isso que a gente estava falando lá de marca de referência inicial, e depois, no final, eu tenho que marcar para ver se está batendo, porque senão, o que pode, no caso, dar diferença aqui são as alturas que a gente está vendo aqui, no caso da engrenagem. A engrenagem ela tem diferença entre um e outro. Se eu inverter isso, eu acabo, no caso, tendo problema lá de tração, no caso, no conjunto depois. E aí a carcaça vazia, gente. Então, desmontei todos os conjuntos. O que que ficou lá dentro? Para mim, na verdade, ficou uma capa do rolamento aqui e outra capa do rolamento lá dentro. Só. O restante foi tirado todo o conjunto, tá? E ainda tem aqui aquele parafuso que eu falei para vocês lá que acabou não mexendo, tá aqui, ó. Eu poderia até só soltar e afastar ele também, se for o caso. Tá? Para tirar as capas do rolamento, ó, posicione a BR-374 sobre a capa do rolamento de maior pinhão. Então, essa ferramenta aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Utilizando um extensor, remova a capa, no caso do rolamento, com os calços de ajuste. Então, aonde que vai o calço que regula a profundidade do pinhão em relação à coroa? Atrás da capa do rolamento. Tá? Então, para mim ter acesso, eu vou ter que acabar tirando esse cara aí para poder ter acesso a esses calços que a gente está vendo aqui embaixo. Tá? Senhor, mas se eu não tiver esse daqui, o que que eu faço? Tem muita gente que vem aqui, pega um pino de bronze e vai bater com o pino de bronze. Só que o pino de bronze, ele deforma esses caras aqui, ó. Então, eu acabo danificando, por exemplo, o quê? Os calços. Tá? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso aí. O cara pode até fazer isso? Pode. Se você for trocar os calços, não tem problema nenhum, tá? Agora, se você for reutilizar, aí tem que tomar muito cuidado, porque senão, na hora que vocês amassarem isso, depois eu não consigo ter uma medida precisa, no caso, porque vai estar deformado esses calços. E não seria o conveniente. Então, aqui para facilitar, o que que o camarada fez aqui? Ó? Ele está utilizando outra ferramenta aqui, em vez de bater com o martelo, ele está usando aqui a ferramenta. Então, ele pegou um sacador daquele jeito, travou ele com os parafusos aqui, e aí ele usou uma ferramenta aqui, empurrando aquela outra BR-374, pegou a 271 e travou aqui e foi empurrando, foi apertando. E ele foi sacando sem, no caso, utilizar o quê? A marreta de impacto, que é a nossa marreta lá que ele mostra anteriormente aqui, ó, tá?
Eu vou falar bem a verdade a vocês. Eu não colocaria a minha cabeça e nem as minhas mãos, igual o cara tá aqui próximo e essa marreta vindo aqui bater aqui em cima. Mas de jeito nenhum, tá? Então, a hora que estiver fazendo um trabalho desse aí, é melhor você pôr confiança no teu serviço que no dos outros. Se o cara errar aquilo ali, te arrebenta com a mão. Gente, vamos deixar a montagem separada para nós falarmos outro dia. Não adianta eu querer agora querer que vocês façam tudo isso. Então, a gente teve o processo de desmontagem. Para desmontar, todo santo ajuda. É só tirar parafuso, desmontar e ir fazendo. A única coisa que ele fez aqui, já montou, foi o quê? O conjunto diferencial longitudinal e o conjunto diferencial transversal, que é os kits de satélite planetário. São diferentes, não tem como eu inverter de um lado para o outro. Tá? Então, se eu pegar a longitudinal e querer colocar a transversal, não vai dar. O tamanho, as dimensões são totalmente diferentes. Então, nisso aí, vocês fiquem tranquilos que não vai ter problema. Tá ok? Feito isso aqui, aí nós teríamos que partir para a parte, no caso, de ajustagem. Então, para ajustar, primeiro a gente tem que ajustar a profundidade do pinhão em relação à coroa, ou a projeção do pinhão em relação à coroa, e depois a gente tem que ajustar, no caso, esse diferencial ou essa ajustagem que tem que ser feita da diferencial, o divisor de potência que a gente também tem nessa regulagem. Tá? Então, para a próxima aula que a gente for falar de transmissão, a gente vê essa parte de regulagem e fecha esse sistema de transmissão do diferencial traçado, que é usado em todos os cavalos mecânicos aí que tem tração do eixo traseiro dianteiro, o posterior e o anterior, tá? Então, de transferência e um diferencial simples. Tranquilo, gente? Dúvidas? Não. O Bruno tá sem ainda microfone, Bruno? Gabi, tranquilo ou não? Débora? Desmontagem, eu acho que o pessoal não tem problema, tá? O mais complicado é sempre na hora da montagem, porque desmontar é fácil, tá? O problema é ajustar ele novamente e fazer funcionar. Então vamos parar por aqui, gente. Eu tô fazendo diferente com os vídeos que a gente está marcando aqui, as reuniões que a gente está marcando. Quem tiver necessidade, só me fala que depois eu seto, porque eu tô pondo num canal no YouTube agora. Fica mais fácil de vocês visualizarem do que a gente ficar mandando via WhatsApp, fica pesado, ou mesmo pelo Gmail fica pesado. Então, colocando no YouTube lá, depois tem acesso, daí eu só pego o endereço e passo para vocês, tá? Aí fica mais fácil para vocês estarem visualizando se tiver alguma dúvida. Tá ok? Fora isso, gente, mais alguma coisa? Se não tiverem, eu vou me despedir dos senhores e tenham um bom final de tarde e se cuidem. Tranquilo? Tranquilo, senhor. Até mais. Tá, joia, então, José. Até mais. Até mais para vocês. Tchau, tchau.